pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliette, esse é o canal Me Ajuda Aí, tirando várias dúvidas de vocês de biologia, certo? Bom, antes de começar, ativa as notificações para vocês saberem quando que eu posto vídeo novo. E também, não esquece de dar uma curtida. Tem um monte de gente que assiste o canal, mas não se inscreve. Por quê? Ajuda, Pro! Se inscreve, por favor, vai me ajudar muito, tá? Vamos começar? Pessoal, a aula de hoje é uma aula que gera muitas dúvidas em aluno, tá? É um assunto muito bacana, mas é um assunto que precisa ser entendido, tá? Então, vamos prestar atenção. A gente vai falar sobre sistemática filogenética e cladogramas. O que é isso? Sistemática filogenética é uma maneira da gente agrupar os seres vivos de acordo com as características deles. Poxa, mas a gente já não viu isso? A gente já não falou de Linneu? Linneu não era o cara que criou um modelo de taxonomia, de agrupar os seres vivos? Gente, mas a gente aperfeiçoou um pouco essa maneira de agrupar os seres vivos. E aí a gente utiliza, além da taxonomia de Linneu, a sistemática filogenética. O que significa sistemática filogenética? Vamos lá. Sistemática filogenética é um modelo que mostra pra gente o parentesco evolutivo entre as espécies num ramo, como se fosse uma árvore, tá? A gente chama a sistemática filogenética de cladograma porque clado significa ramo. Então a gente tem um desenho aí de uma árvore com vários ramos mostrando pra gente o ancestral daquele comum de todos aqueles seres vivos que vieram depois. Vale lembrar que a sistemática filogenética, ela é mais jovem, né? Ela começa bem depois de Linneu. Linneu, ele agrupava os seres vivos de acordo com as características morfológicas. Então, o que ele observava? Ele observava a forma, né? O tamanho da folha, se a folha ela tinha nervuras paralelas, se ela era maior ou menor, né? Então ele observava todas as características morfológicas de uma planta ou de um animal. Como que era o pelo daquele animal, né? Qual era o tamanho daquele animal, como que eram os dentes daquele animal. Ele observava essas características. Mas a sistemática filogenética, ela vem muito, né, agrupada ali, intrínseca com evolução. Então ela admite exatamente que os seres vivos, eles derivam de um ancestral e a partir daquele ancestral começam a gerar mutações genéticas que vão gerar novas espécies ou novos seres vivos. Além da sistemática filogenética admitir pra gente a evolução, a sistemática filogenética também admite pra gente grau de parentesco de acordo com o DNA. Então, além de tudo isso, o que a gente pode observar para garantir que aquele ser vivo ele tem o mesmo ancestral comum que outro ser vivo é observar material genético, é observar o DNA ou o RNA, que era uma coisa que na época de Linneu e na taxonomia não existia, ainda não se falava. Imagina, DNA é uma coisa muito nova para ter sido dito por Linneu naquela época, tá? Pra gente entender exatamente como funciona a sistemática filogenética e os cladogramas, a gente precisa observar uma lousa, tá? Então, fica comigo aí na lousa pra gente entender melhor como é que funciona. Então, vamos lá, pessoal. A gente está estudando, então, o conceito de cladograma em sistemática filogenética. A palavra cladograma tem aí o prefixo clado, que significa ramo, né? Porque a gente vai estudar agora o grau de parentesco evolutivo das espécies baseado na sistemática filogenética, ou seja, baseado na evolução, né? Partindo aí de um ancestral que a gente acredita ser um ancestral comum, e aí aparecendo as novas espécies ao longo da história evolutiva. E ela tira a prova dos 9 com DNA e RNA. Então, a gente pode extrair o DNA e o RNA da planta ou do animal, e aí a partir do DNA e RNA a gente consegue ter certeza se eles são mesmo aparentados entre si ou não. E o cladograma, né, a cladística, ela diferencia-se da taxonomia de Linneu, porque a taxonomia de Linneu, na época, ela não levava em consideração DNA e RNA. Ela observava, assim, parentescos, mas
com graus morfológicos aparentes, né? Então, observava-se o pelo, o formato da cabeça, o formato da folha, né? Onde vivia, o habitat. Essas características eram levadas em consideração em taxonomia de Linneu, mas com o cladograma a gente tem a novidade, né, de extração de DNA e RNA, aceitando completamente que todas as espécies têm um parentesco evolutivo, então aceitando que todo mundo veio de um ancestral e a partir daquele momento passou a aparecer aí novas espécies. Então, o que é um cladograma? Um cladograma é essa árvorezinha que a gente vê cheia de raminhos. Então, essa árvorezinha mostra pra gente evolutivamente as espécies que apareceram e que derivam de um ancestral comum. Então, a árvorezinha vai começar aqui, né? E ela vai terminar aqui. Então, essa espécie aqui é a espécie ancestral comum de todas as outras espécies que chega até H, né? Esse cladogramazinho, ele não tem uma espécie definida, né? Eu não coloquei nenhuma espécie definida aqui, mas ele indica pra gente que é uma espécie simbólica aí, tá? Normalmente, quando a gente vê um cladograma, a gente não vê isso aqui aparecendo, tá? A gente só vê daqui pra cá, mas eu coloquei isso aqui pra vocês pra gente entender como é que funciona um cladograma. Então, ó, a base indica o passado, né? E a parte de cima da árvorezinha, né, o final dos nossos galinhos, indica o presente. Então, quando a gente observa esse cladograma aqui, a gente já percebe que a espécie A, ela não está junto com as outras espécies, certo? Então, a espécie A, ela na linha do tempo, ela parou. O que vai indicar isso? Que a espécie A, então, ela não existe mais. Essa espécie aqui, ela já foi extinta, né? Então, evolutivamente, não temos mais a espécie A, temos da B em diante, tá? Mas ele mostra pra gente que a espécie A, ela é sim um parente evolutivo das outras, né? Elas pertencem ao mesmo ramo aqui, certo? Ótimo. O que mais a gente pode observar aqui nesse cladograma? Olha só, esse cladograma, esse esqueminha, mostra pra gente que toda vez que a gente tem uma espécie, essa espécie se liga aqui, né, ó, ela existe aqui uma ligação entre os ramos, essa ligação entre os ramos indica pra gente o que a gente vai chamar de nó, que é a ancestralidade. Então, a espécie A, B, a C, todas elas estão ligadas no mesmo ramo, então elas têm uma proximidade aí de ancestrais, né? Elas não são a mesma espécie, mas elas derivam de um mesmo ancestral comum, certo? Então, por isso a gente tem um nó. Então, a gente tem vários nós aqui, ó. A gente tem um nó em A, um nó em B, um nó em C, um nó em E, um nó em G. A gente tem um nó entre C e D aqui, ó. E a gente tem um nó entre E e F aqui, que também indica uma ancestralidade, certo? Então, aqui, ó, em C e D, em E e F, a gente consegue perceber também que a espécie D e a espécie C são derivadas aí de dois nós iguais, ou seja, de duas características de ancestralidade, né? A mesma coisa aqui entre a E e a F, ó, elas têm duas características de ancestralidades iguais. Bom, a gente também tem esses números aqui indicados no clado, né? Esses números aqui, eles vão indicar características que vão aparecendo conforme as espécies surgem. Então, ó, a espécie A surgiu e aí evolutivamente apareceu uma característica nova, que a gente colocou aqui o número 1 nela, né? E essa característica 1, ela originou uma espécie, que é a espécie B. Aí, a espécie B, ela também tem uma característica nova aí, né? Que só é dela. Aí a gente tem aqui o clado com a característica 3, e a característica 3, ela aparece, e aí ela vai aparecer aqui, ó, em C, em D, em E, em F, em G, em H, né? Então, daqui para frente, todo mundo vai ter essa característica aqui, certo? A mesma coisa vão acontecer nas outras características, né? Então, a característica 12, por exemplo, é uma característica que só existe na espécie H. A característica 11 é uma característica que só existe na espécie G. A 9 só existe na espécie F.
A 8 é comum da E e da F. A 10 acontece tanto na 11 quanto na 12. Então, a gente tem aí o aparecimento de várias características das espécies. As características que aparecem, né, em um clado, de 1 a 12 aqui, né, no exemplo, elas podem ser características novas ou características antigas. Elas sempre vão ser chamadas de características emergentes. Se as características forem características novas, a gente vai chamar essa característica nova de apomorfia. E se essa característica for uma característica antiga, a gente vai chamar ela de plesiomorfia. Então, olha só. Quando a gente observa esse clado aqui, qual seria para a espécie H uma característica plesiomórfica? Provavelmente a característica 1, a característica 3 são características mais antigas, então elas são plesiomórficas para a espécie H, né? E qual seria uma característica apomórfica, né? Uma apomorfia da espécie H? A característica 12, por exemplo, é uma característica que apareceu e é uma característica nova. Certinho? Deu para entender? Pessoal, vamos começar agora a entender e a observar como que a gente consegue identificar o grau de parentesco entre as espécies. Então, observa aqui, ó. Cada vez que eu tenho esse número aqui, né, que podia ser uma letra, né, esse aqui é um exemplo, eu indico, então, uma característica evolutiva que apareceu ao longo do tempo, tá? Então, observa aqui, ó. A espécie A, ela existiu, né, com características que existiam antes aqui, né? E só depois do aparecimento da espécie A surgiu a característica 1 que eu estou indicando aqui. Então, a espécie A, ela não tem essa característica 1. Né? Essa característica 1, ela existe daqui para frente. Então, todas as espécies a partir do 1 para frente, elas derivam todas dessa mesma característica, né? E quanto mais características iguais eu tenho, né? Quanto maior o número de características que eu tenho em comum, mais aparentado eu sou da outra espécie. Então, observa aqui, ó. Vamos observar o grupo B, C e D. Então, ó, espécie B, espécie C e espécie D. Quem será mais aparentado da espécie D? Tá? Quem será o mais aparentado da espécie D? Então, vamos olhar aqui, ó. A gente vai contar o número de características que existem em comum para essas espécies. Então, ó, a partir da característica 1, surgiu a espécie B. Então, a espécie B, ela tem a característica 1. A espécie C também tem a característica 1. A espécie D também tem a característica 1, certo? Então, todas elas têm em comum. Mas a característica número 3, né? Essa característica, ela apareceu depois de B. Então, quem tem essa característica? A espécie C e a espécie D, certo? A espécie C e a espécie D, além da característica 1, 3, elas também têm a característica 4 em comum. Então, ó, 1, 2, 3 características em comum. Então, essa espécie, a C e a D, tem 3 características em comum. E quantas características em comum existem entre a espécie D e a espécie B? Ó, vamos dar uma observada aqui, ó. A característica 1 é comum das duas, mas a característica 3 é comum das duas? Não, a característica 3 apareceu depois. Então, a espécie B da espécie D só tem um passo, uma característica em comum. Então, quem tem mais passos? Ó, 1, 2, 3. A espécie C e a espécie D, elas são mais aparentadas entre si do que a espécie D e a espécie B. Então, observa aqui, ó, 1, 3, 7 e 10 são em comum entre a espécie G e a espécie H. Então, olha o tanto de passos que elas têm em comum. Então, a espécie G e a espécie H são muito mais próximas do que a espécie H da espécie B, por exemplo, que só tem o passo 1 em comum. Né? A partir daqui, a espécie B já não tem mais essas características em comum com a espécie H. Certinho? Então, vamos dar um exemplo prático, né, verdadeiro, que é o reino das plantas. Então, o reino das plantas aí, ele tem grupos de plantas que apareceram evolutivamente, né?
e a gente vai observar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos de plantas, certo? Esses 4 grupos de plantas estão todos no mesmo alinhamento, então todos eles existem até hoje, né? A gente sabe que eles existem até hoje porque eles estão no mesmo alinhamento. Aí a gente tem aqui os nós evolutivos, né? E aí a gente tem os passos que mostram pra gente as características que foram aparecendo evolutivamente. Então, olha só. Apareceu o cloroplasto, né? Que é aquela organela responsável pela fabricação de fotossíntese, né? Que consegue absorver a luz e transformar isso em energia para a planta, né? Para que ela possa fabricar seu próprio alimento. Então, o cloroplasto, ele apareceu a partir daqui, então ele é uma característica comum daqui para frente. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todas possuem essa característica em comum. Então, eu posso falar que cloroplasto é uma característica antiga, é uma característica plesiomórfica, né? E aí, a partir do cloroplasto, surgiram as briófitas, que são plantas um pouco mais simples, como, por exemplo, os musgos, né? Aí, a gente vai evolutivamente para o aparecimento, né, na história aí, né, durante o tempo, de vasos condutores. E aí apareceu o grupo das pteridófitas. Vasos condutores são características presentes daqui para frente. Então, pteridófita, gimnosperma e angiosperma possuem vasos condutores. A briófita não, ó. A briófita, ela veio antes do aparecimento de vasos condutores. Vasos condutores são aqueles vasos aí que conseguem carregar seiva bruta e elaborada, água, sais minerais e o produto da fotossíntese, tá? Facilitando aí a distribuição para a planta consegue crescer mais. Então, a gente tem aí o grupo das pteridófitas aparecendo com vasos condutores. Evolutivamente, a gente segue até aparecer grão de pólen. Grão de pólen, uma característica evolutiva aí, né? Que é comum a partir de grão de pólen em gimnospermas e angiospermas, certo? Para gimnospermas, grão de pólen é uma característica nova, então eu posso falar que ela é uma característica de apomorfia, uma característica nova, né? E aí a gente tem gimnospermas, que são plantas aí muito grandes, porque possuem vasos condutores, né? Conseguem fazer fotossíntese porque tem cloroplastos e também conseguem fazer aí uma reprodução através do vento, por exemplo, com grão de pólen, tá? E a partir daqui a gente continua e aparece flor e fruto. Flor e fruto é uma característica só do grupo das angiospermas, tá? E isso aqui, ó, flor e fruto, para angiosperma é uma característica de apomorfia, é uma característica nova. Para angiosperma, qual seria uma característica plesiomórfica? Cloroplasto, uma característica antiga. Certo? Deu para entender mais aqui? Então, quanto mais passos eu tenho em comum, mais pertencente eu sou, mais próximo eu sou de outra espécie, né? Então, gimnosperma e angiosperma tem vários passos em comum, né? Então, a gente tem, ó, briófita é mais distante de gimnosperma, porque briófita tem em comum com o gimnosperma só um passo, né? Só cloroplasto, certo? Ok. Então, olha só. Cladograma, ele leva em consideração a cladogênese, que separa em ramos, então toda vez que eu tenho um ramo aparecendo, né, eu estou separando uma espécie da outra, né? A espécie B aqui é diferente da espécie C, porque elas estão separadas por um nó evolutivo, certo? Ótimo! E a anagênese são novidades evolutivas que se fixam. Então, por exemplo, lá em gimnospermas, a gente tem lá o aparecimento de grão de pólen. Esse aparecimento de grão de pólen, ele se fixou e continuou em gimnosperma e angiosperma, por exemplo, né? Então, o que acontece para que apareçam essas espécies aí, né? Aparecimento de novas espécies. Então, a gente tem uma coisa chamada barreira geográfica. Então, a gente tem aqui, ó, um esqueminha mostrando pra gente uma espécie, né? Essa espécie tá aqui em bolinha. E essa espécie, por algum motivo,
né? Ela foi separada e aí um grupo foi viver em um determinado espaço geográfico, uma ilha, por exemplo, e um outro determinado grupo foi viver em outro espaço geográfico, outra ilha, por exemplo, né? Quando a gente separa uma espécie de outra, então a gente tem a cladogênese acontecendo, a gente tem um nó mudando aí uma espécie para um lado, outra espécie para o outro. Essa espécie, de tanto conviver juntas, né, nesse ambiente, ao longo de milhares de anos, ela passa a desenvolver características novas. E essas características novas vão gerar o aparecimento de uma espécie nova, né? Olha só, coloquei aqui os triângulos. Essa espécie também, vivendo por muito tempo junta, e aí procriando, elas vão gerar mutações que vão gerar aí o aparecimento de uma nova espécie. É basicamente isso que aconteceu quando a gente visualiza um cladograma. A gente tem uma espécie ancestral aqui, essa espécie ancestral, por algum motivo, ela gerou a espécie B e a espécie C, a espécie B e a espécie C, né? Ela se separou por uma barreira geográfica, né? E aí ela gerou espécies novas, espécies diferentes, certo? Com características evolutivas diferentes. Faltou a gente falar aí de grupos parafiléticos e monofiléticos. Então, ó, temos um clado aqui, ancestral comum, aparecimento da espécie A, aparecimento da espécie E, aparecimento da espécie H. A partir da espécie A, surgiu aí um nó, né? E esse nó, deixa eu ver se está enquadradinho, bom. E esse nó aqui, ele gera então a espécie D, e da espécie D surge outro nó, que surge aí, a partir da D, a espécie C. Na espécie A também, ó, a espécie A aqui vivente, a partir de um determinado tempo, lembra que aqui a gente vai indicar o tempo, né? Então, determinado tempo, a gente tem aí a espécie B surgindo a partir da espécie A, nesse nó aqui, né? Que diferenciou elas por alguma barreira evolutiva. A mesma coisa aconteceu aqui na E, né? A E apareceu, ó. E aí, em algum momento aí da história, né? Apareceu a espécie G e depois apareceu a espécie F, certo? Que vieram da espécie E. Um grupo monofilético significa que ele é um grupo verdadeiro. Então, um grupo monofilético indica que ele é um grupo verdadeiro. Ou seja, ele é um grupo onde eu estou vendo toda a árvore evolutiva real, né? Então, eu estou vendo aí a espécie E, a espécie F, a espécie G e a espécie H, ó. Elas pertencem a um ramo, mesmo ancestral comum. Todas as espécies pertencentes são verdadeiras. Um grupo parafilético é quando eu tenho, né, o aparecimento de espécies que elas já não têm o mesmo ramo evolutivo e eu estou tentando agrupá-las. Então, por exemplo, ó, se eu observar aqui, ó, espécie E, F, G, H, elas todas pertencem ao mesmo ancestral comum, certo? E aí eu quero unir a espécie C e a espécie D. Mas a espécie C e a espécie D, elas não vêm daqui, elas vêm do grupo A. Elas já divergem, né? A ancestralidade delas não vem do mesmo ancestral comum. Elas são um subproduto, né? Uma mutação aí da espécie A. Então, se eu quiser juntar todas elas aqui, elas não pertencem a um grupo verdadeiro, então eu vou chamar ele de parafilético. Deu para entender? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aproveitado, né? E se vocês têm algum comentário a fazer, coloca lá nos comentários para mim. Eu espero poder ajudar vocês. Até a próxima aula, pessoal! Um beijão! Tchau, tchau!